para fazer esta oração. Oremos, meus irmãos. Bendito e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, para juntos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno, Pai, de todo louvor. Recebe a nossa adoração, meu Pai, e abençoa cada irmão que chegou e os que ainda vão chegar, Senhor. Guarda debaixo das Tuas mãos santas, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, meu Pai. Tudo nós te pedimos e com fé nós te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós iremos nesse momento adorarmos ao Deus com os hinos congregacionais. Convido você para louvarmos ao Senhor com o hino de número 306. Depois nós ouviremos também a irmã Eunice louvando ao Senhor com os hinos congregacionais. A irmã Eunice pode louvar a Deus com 2 hinos. Amém. Meus irmãos, 306. A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim, um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus me concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz. Toda a igreja. E alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. Louve! A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Mais uma vez, irmãos, o coro. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus. Como é maravilhoso louvarmos ao Senhor, e em especial também um hino que é muito lindo aqui sobre a palavra de Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor. O número 310, vamos louvar o Senhor.
Jesus, o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. E ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Vamos louvar o Senhor com o número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia
que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Jesus. Meus irmãos, convido-vos para ficarmos de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 17. Quero convidar aqui o irmão obreiro Flávio, diácono Flávio, para fazer esta leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem amado Timóteo, ou Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14 ao versículo de número 17. Glória a Deus. Todos localizaram o texto, amém? Leiamos, pois. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, se alguém no nosso meio deseja oferecer este culto em ação de graça, você pode vir até aqui ao altar, em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Flávio, obreiro Flávio. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Então erga assim as suas duas mãos para os céus, como sinal de dependência de Deus e de rendição. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor por esta noite feliz, Pai, por essa noite maravilhosa, quando o Senhor nos concede, Pai, mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, diante, Pai, da tua santa, bendita e maravilhosa presença, para cultuarmos o teu nome, ó Senhor, para te rendermos o nosso louvor, a nossa adoração e a exaltação, ó Deus, ao teu nome santo, pela grandeza, Pai, da tua majestade, pela grandeza, Pai, da tua fidelidade, meu Senhor, e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas.
Toma a inteira direção desse trabalho, meu Senhor. Fala conosco pela tua bendita e poderosa palavra. Abençoa essa tua filha, Senhor. Abençoa esse teu filho que precisa ouvir a tua palavra nesta noite. Também, Pai, queremos te pedir por essa tua filha, por esse teu filho que está passando, Deus, por uma luta, por uma dificuldade, meu Senhor, por uma provação. Se for um emprego, Pai, abre uma porta. A tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Se for uma enfermidade, cura, porque tu és o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Se o coração do teu filho e da tua filha, meu Senhor, está, Senhor, angustiado, leva a tua paz, pois tu és o Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Vamos cantar um corinho. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Outra vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga para o Senhor: consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Olha aí para o seu irmão e diga: que bom que você veio, né? Que bom que você veio, meu irmão, participar do culto de ensino, né? Foi só um ensaio. Olha aí para o da esquerda, da direita, diga assim com ousadia, né? Com prazer, diga: meu irmão, minha irmã, que bom que você veio nesta noite. É muito bom ter você aqui, é muito bom ter você aqui, irmãos. É maravilhoso ver os irmãos aqui. A Bíblia diz que o Senhor nos ensina a congregar. Às vezes, irmãos, nós somos muito fechados, nós não buscamos ajuda, não compartilhamos os nossos sentimentos e dores, e é até normal no mundo que nós vivemos. Nem todo mundo está apto para saber da sua história, dos seus momentos. Mas, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos interceder uns pelos outros, até mesmo suportar uns aos outros. Qualquer dia desse eu vou pregar uns aos outros, né? Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, né? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, de reunião, de culto,
de agregar o seu povo em um lugar para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Então eu ensino aos irmãos, se importe com seu irmão. Se você está sentindo a falta de alguém, faça como o nosso Deus, né? Pergunte para o irmão. O nosso Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? E ele não soube responder, né? Porque ele tinha dado cabo do seu próprio irmão. Mas essa é uma pergunta interessante. Deus poderia te perguntar: cadê o seu filho? Cadê a sua esposa? Cadê o seu esposo? Cadê o teu irmão? Cadê o teu vizinho? Cadê o teu amigo? Sabia, irmãos, que nós devemos nos preocupar uns com os outros? E quando o irmão não estiver presente, mande uma mensagem, porque nós somos uma igreja abençoada, uma igreja em coinonia, em comunhão, em unidade, uma igreja que ama uns aos outros, viu? Se eu pudesse, eu mandava mensagem para você todo dia. Eu me esforço, de vez em quando eu vou mandando. Em qualquer horinha dessa você vai receber minha mensagem também, né? Eu acho que eu já estou na linha de transmissão do irmão Êxodo. Aí todo dia chega uma mensagem de Deus lá para mim e eu automaticamente já mando uma mensagem também para ele. E eu quero salvar os contatos de todos os irmãos para que nós possamos estar bem unidos fazendo a obra de Deus. Meus amados irmãos, nós queremos rapidamente agradecer os irmãos que puderam estar ontem lá no Templo Central. Nossa área, ela tem 3 congregações específicas e os pontos de pregações. Só que nós sempre estaremos no Templo Central pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Esse mês, por exemplo, nós estivemos na primeira semana e na última semana nós já estaremos lá de novo. Então é muito bom você participar do culto de ensino no Templo Central. Foi uma bênção o culto de ceia, então é muito bom, irmãos, vocês participarem. Não é apenas para nos apresentarmos, né? Não, é a necessidade que nós temos também de cultuarmos ao Senhor ali no Templo Central, tá bom? Então, quando nós avisarmos no grupo, faça um esforço para que você possa estar em nome de Jesus. Queremos informar os irmãos que amanhã nós teremos o GF e na quinta-feira, irmãos, provavelmente será o culto das crianças. Tem alguém aqui da coordenação de criança que poderia nos informar? Parece-me que é na segunda quinta o culto das crianças, não tem ninguém, mas nós já estamos informando que será o culto das crianças. Queremos informar também que haverá uma reunião na quinta-feira, a reunião da área 5. O pastor Valves ficou de me avisar o local, eu vou estar fazendo uma arte para divulgar aos irmãos que possam participar. Meus irmãos, pensávamos nós que o Plano Salvador já seria neste mês aqui, mas na verdade quem está na vez é a área 4. A área 4 era para acontecer no mês passado e eles passaram para a área 10, mas aí o nosso pastor presidente pediu que acontecesse na área 4 e no próximo mês será na área 5. Então, a reunião de amanhã, como nós somos bem antecipados, nós não somos ansiosos, viu, irmão? Nós somos antecipados, nós planejamos, somos planejados, porque nós precisamos fazer algo maravilhoso para o Senhor, e aí nós já vamos ter esses 2 meses para se organizar e fazer uma linda festa para o Senhor. Então, amanhã nós vamos estar informando melhor sobre a questão dessa reunião na quinta-feira, que já será com esse propósito. Meus irmãos, nós estamos realizando aí uma reforma nas calçadas. Deixa eu falar para vocês, essa ideia da reforma não vem de mim. Quando eu cheguei já tinha esse projeto e nós estamos só aplicando, né? Jeremias disse que uns é para quebrar, outros é para construir. Nós estamos tentando fazer os 2, quebrar e construir, tá certo? Então nós já quebramos essa calçada da lateral direita, foi refeita. Vocês já deram uma olhadinha que ela foi refeita? Deram uma olhada? Eu acho que vocês vão perceber mais quando a gente pintar, né, irmão Marinho? Quando pintar vai ficar mais bonitinho. E lá na frente, irmãos, também está sendo refeito, porque estava com muitas rachaduras e nós estamos aproveitando
e aplicando. Foi possível também organizar as portas do banheiro. Vocês já observaram as portas do banheiro? Amém? Então, era um projeto que já tinha sido feito e nós estamos apenas executando aquilo que já estava planejado, tá certo? Nós estamos apenas executando. Nós ainda vamos pintar ali e queremos fazer muitas coisas para o Senhor Jesus Cristo. Queremos dar o nosso melhor e organizarmos ao máximo, tá bom? A estrutura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito bom fazer na estrutura, mas eu gosto mesmo é de trabalhar com a videira. E a videira é as pessoas. Mas aí a gente tem que olhar para as duas coisas, né? Para a estrutura, que eu li um livro sobre que a estrutura é a trelice, irmão. Vocês já viram aquelas plantas que sobem em uma trelice, em um pau especificamente? Né? Ou seja, aquela trelice dá a ideia de uma estrutura para a planta. Assim, essa estrutura. Nós não somos fisgados em estrutura, mas não é bom o conforto? Os irmãos acham bom com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Com ar-condicionado, não é? Então, o que a gente puder para melhorar a estrutura, nós vamos fazer. Mas o meu foco, irmãos, é vocês. O meu foco é vocês. É discipulá-los, é trazer a mensagem do Evangelho, é estar com vocês, é ouvir vocês, é chorar com vocês, é se alegrar com vocês, é visitar vocês. E as demais coisas da estrutura nós vamos fazer, porque eu também acho bom fazer, tá certo? Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos organizar, fazermos um plano salvador maravilhoso. E eu quero, irmãos, para finalizar sobre a agenda, agradecer a sua presença. Durante esse mês, nós estaremos falando sobre a reforma protestante. Eu acho muito interessante, irmãos, nós pegarmos a visão da escola bíblica dominical, né? Por exemplo, cada trimestre tem uma lição, e nessa lição tem 13 lições, onde você aprende a palavra de Deus de forma sistematicamente, amém? Durante o 4º trimestre, nós vamos aprender só sobre as promessas de Deus, e vai ser maravilhoso, porque nós estamos pegando um conhecimento que é repartido por parte, que não dá, irmã Sônia, de pegar de uma vez só, que a nossa mente é limitada. Aí a cada domingo a gente recebe uma semente sobre as promessas de Deus. Portanto, meus amados irmãos, durante o mês de outubro, nós estaremos falando sobre a reforma protestante. Daqui a pouquinho nós vamos dizer o que é essa reforma, por que é que ela aconteceu, o que é que ela significa, quais são os efeitos delas, mas especificamente eu vou falar sobre a palavra de Deus, tá certo? Sobre a Bíblia Sagrada, que é um dos pilares também da reforma protestante. Daqui a pouquinho nós vamos adentrar. Na semana passada, nós tivemos a presença do pastor Jarber Souza, que é uma autoridade no Maranhão sobre esse tema, e nós teremos outros pregadores também, irmãos. Eu quero trazer outros pastores, pregadores, para que os irmãos possam aprender, tá certo? Irmãos, nós vamos louvarmos a Deus com o irmão Helder louvando ao Senhor Jesus. A irmã Camila também louva ao Senhor. A irmã Camila, sim, amém. Canta também no playback, irmã Camila? Sim ou não? Você pode ficar à vontade, tá bom? Mas deixa Deus lhe preparar com os playbacks também para você estar louvando ao Senhor. Depois da irmã Camila, o vocal, o grupo Osama também louvando ao Senhor, e logo após esses 3 louvores, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, tá bom? Pegue aí a sua melhor oferta, vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. A Bíblia diz que nós devemos ser voluntários no ofertar. Então, ofertar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, é nessa sequência. Irmão Helder está terminando de cantar, a irmã Camila já esteja aqui no púlpito,
e o vocal já esteja preparado também, para que haja essa sintonia, certo? E que não haja uma quebra no culto. Glória a Deus. Saudamos irmãos com a paz do Senhor. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Para sempre guiarás os teus caminhos, e com amor ao céu Ele te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia! Deus seja louvado. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vamos louvar Jesus. Peço que os irmãos me ajudem e conhecem o hino. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem o mesmo que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Aleluia. Deus abriu o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Aleluia. Envia os seus anjos pra contigo lutar,
porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abriu o caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Aleluia. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade Ele pode acalmar. Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Você pode adorar o Senhor. Graças a Deus. Vamos ouvir o grupo Osama louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Os irmãos têm liberdade para adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus.
Deus seja louvado, graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos meditar agora na palavra de Deus. Nós lemos nesta noite, através do irmão Flávio, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 ao 17. Mas antes de ler novamente esse texto, eu quero ler um versículo que está em João, capítulo de número 5, versículo 39. Diz assim, amados irmãos, versículo 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tem algumas Bíblias que as falas de Cristo estão em vermelho, e se você tiver essa Bíblia, quem falou esse texto foi o próprio Senhor Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga aí, meu irmão, examine as Escrituras, porque a vida eterna, o conhecimento sobre a vida eterna, está na palavra de Deus. Irmãos, por que a importância da Bíblia? Porque se você quer conhecer Jesus, é a própria Bíblia que dá testemunho de Cristo. É a própria palavra de Deus. Os irmãos sabem que há 3 evangelhos, ou 4 evangelhos. 3 são evangelhos sinópticos e um evangelho não sinópticos. O que é isso, pastor Rodinei? Esse termo sinópticos, ele traz a ideia de textos que são muito parecidos. Ou seja, um texto que às vezes está em Mateus, se repete em Marcos e se repete também em Lucas. Com a mesma visão ou diferente, pontos específicos, né? Mas são textos, são evangelistas que narram às vezes a mesma história em uma visão específica. Você sabia que cada evangelho foi escrito para um grupo ou um público diferente? E que os evangelhos, cada um tem uma particularidade de Cristo? Quando você estuda, irmã Marcinali, o evangelho de Mateus, ele fala, a visão do evangelista Mateus sobre Jesus, é Jesus como rei dos judeus. Então, Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei dos judeus. Quando Marcos escreve sobre Jesus, a fonte primária que Marcos teve, a fonte primária, a fonte de interrogação, de informação, era a fonte pedrina, ou a fonte de Pedro. Foi Pedro que trouxe informações para Marcos. Então Marcos escreve sobre Jesus, e esse Marcos é aquele João Marcos, que foi rejeitado em dado momento pelo apóstolo Paulo, porque ele se apresentou de forma muito falha. Mas ele escreve sobre Jesus. E você sabe como é que ele apresenta Jesus? Ele apresenta Jesus como servo. Diga, Marcos apresenta Jesus como servo. Diga aí para o seu irmão, Jesus é o exemplo de um verdadeiro servo. Ele era tanto servo que lavou os pés dos seus discípulos. E era uma prática, irmão, porque antigamente, você sabe, você já andou em estradas de areia, de pissarra, de muita poeira, e se você não tiver com sapato, tiver apenas com sandálias, os seus pés ficam bem, né, numa cozinha só da poeira. Então era costume deles, ao chegarem de viagens ou de determinados lugares, havia ali uma certa bandeja que era lavada os pés. E geralmente quem fazia esse tipo de procedimento eram os escravos, que eram os servos.
E o próprio Senhor Jesus, como servo, lavou os pés dos discípulos. Mas tinha um discípulo que disse: os meus pés você não vai lavar, querendo dar uma ideia de aquele, sabe, aquele discípulo assim, que se faz de humilde. Pedro se fez de humilde. Na verdade, ele achou indigno de que Jesus lavasse seus pés, ou seja, era muita honra, e também ele não achava que o que Jesus estava fazendo não era muito agradável. Mas Jesus, irmãos, ele era tão servo que ele aconselhou Pedro: pois está bom, se tu não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, assim, ele era sempre os extremos, irmãos, o extremo de não deixar lavar os pés, mas o extremo de não lavar agora só os pés. Ele disse: pode me lavar completamente, não lava só os pés não, lava a cabeça, lava as mãos, lava o meu corpo todo, porque eu quero ter parte contigo. Então, meus amados irmãos, esse é o Evangelho. Nessa noite, nesse momento, nesse tempo, eu quero falar sobre a Reforma Protestante. Na terça passada, nós ouvimos o pastor falar sobre o porquê que somos protestantes. Ele nos ensinou o porquê que somos protestantes. Protestantes porque nós protestamos contra o pecado. Hoje o ministério de profeta, ele não existe no seu ofício, no título. Nós não podemos dizer assim, no título específico do ministério à luz do Antigo Testamento, não há mais profetas específicos, mas a função de profeta, a essência do profetismo ainda existe, porque nós temos os dons de profetizar, e a profecia, ela serve para advertir, mas ela serve também para edificar, para exortar, para estimular. Olha, irmão, às vezes nós crescemos com a ideia de alguém que diz assim: o pastor Rodinei tem o dom da exortação. Só que quando alguém diz, irmão João Carvalho, que o pastor Rodinei tem um dom da exortação, ele está querendo dizer que eu tenho um dom de dar taca. Vocês estão entendendo? Eu tenho o dom de descer mesmo couro, né? Porque a ideia que as pessoas tinham da palavra exortação era aquele tipo de pastor que desce mesmo, né, o couro. Mas a ideia, o cajado, né? Mas a ideia do exortar é a ideia de animar, é a ideia de fortalecer. Quando eu estou exortando, eu estou animando, eu estou fortalecendo, eu estou levantando o que está caído. Essa é a ideia da palavra etimologicamente, mas foi entendido como aquele pastor que rapaz, eu não vou para aquele culto não, que aquele pastor tem um dom, quando não é o dom da consolação, fazer os irmãos dormir, é o dom da exortação, né? Fazer os irmãos apanhar. Na verdade, irmãos, a ideia e a missão do pastor não é fazer isso, pelo contrário, a ideia do exortar é pregar a palavra de Deus como ela é. Só em nós expormos a palavra já vai falar comigo, já vai falar com você, já vai falar conosco, já vai falar com a minha família. A palavra vai revelar coisas sobre você, sobre a sua família, que o pastor nem sabe, mas a palavra está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a reforma protestante, ela aconteceu em 1517. Para nós nunca mais esquecermos, diga 1517. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu esse movimento especificamente chamado Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela tem o seu pré-reformadores, ela tem o reformador essencialmente dessa data, e tem eventos pós-reforma. E qual foi o propósito, irmão, da reforma? Olha, irmãos, quando nós fazemos uma reforma em nossa casa, é porque algumas coisas estão fora do lugar, algumas coisas que precisam de reparo, às vezes o reboco, às vezes as lâmpadas. Quando se fala de reforma, se fala de refazer, de reorganizar. Então, em 1517,
só tinha uma igreja. Qual era a igreja que tinha nesse ano? Diga, a Igreja Católica. Era a única igreja. Vocês já ouviram falar que a primeira igreja é a Igreja Católica? Muitas pessoas falam. Eu estou na igreja que é a única igreja. E há muito tempo, às vezes, a gente ouve falar disso. Irmãos, em 1517, tinha uma igreja, chamada Igreja Católica. Igreja Católica Romana Apostólica. Igreja traz a ideia de chamados para fora. Católica, você sabia que nós somos católicos no sentido da palavra? Porque católico traz a ideia de universal. Não é igreja universal não, viu, irmãos? Que às vezes essas igrejas vão pegando os nomes, se torna pejorativo e a gente nem quer mais falar, né? Não queremos falar mais em mundial, em universal, internacional, porque já tomaram de conta. Mas a ideia da universalidade. A salvação, ela tem um propósito universal, da universalidade. Então, nesse sentido da palavra, nós somos católicos, porque nós somos universais, santos universais, né? Apostólico, por que apostólico? Porque foi da época dos apóstolos. Irmãos, não existe mais apóstolos. Você vê na TV apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano, apóstolo Júnior, apóstolo Tiago, apóstolo não sei de quê. Isso são termos que eles tomaram, mas esse ofício não existe mais. Nós, às vezes, em forma de respeito, poderíamos dizer que o pastor Estevão Ângelo de Souza, quem ouviu falar deste nome? Pastor Estevão Ângelo de Souza, irmão do saudoso pastor Boaventura, nós consideramos ele como um apóstolo, porque a ideia da palavra apóstolo é enviado, mas não existe mais esse título de apóstolo, não existe, tá certo? Então a igreja católica, apostólica, romana. Por que romana? Porque estava em Roma, era situada em Roma. Então, queridos irmãos, João Jonas também é dito por nós, né? História muito linda desse homem, um homem de Deus, esteve até acho que na vertente, passou pela vertente, muitos testemunhos, tem um livro dele, a biografia, é considerado também aqui como um apóstolo. Mas são termos que a gente dá, mas não são utilizáveis mais, né? Não existe mais. Então, meus amados irmãos, naquela época só tinha uma igreja. Toque aí no seu irmão, pergunte para ele, você sabe dizer mais ou menos quantas igrejas tem hoje, denominações? Diga assim, naquela época tinha uma única igreja. Hoje, segundo estatística, tem 38 mil no mundo. 38 mil igrejas. Você já ouviu alguém dizendo, rapaz, tem igreja em cada esquina? E parece que a cada dia tem mais ministério, né? Eu acho que não vão encontrar mais nem nome da Bíblia para tanto ministério que existe. E eles começaram a utilizar a Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia de Deus de Bacabal, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Internacional, Assembleia de Deus Intergalaxial, porque não existe mais texto ou nomes bíblicos que possa aderir à quantidade de igrejas. Ministério Belém, Ministério de Missão e assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, hoje tem 38 mil. Dessas 38 mil, tem ainda a igreja católica, que era aquela igreja que eles diziam que era a única, certo? E tem também a Assembleia de Deus. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Essa igreja de hoje, chamada Igreja Católica, ela não é exclusivista. A ideia da Igreja Católica era os protestantes, eram os crentes também. Eram as pessoas que seguiam a palavra de Deus. Vocês olham, irmãos, que hoje, irmã Marcinelli, quando nós queremos estudar crescimento de igreja, nós olhamos para uma igreja chamada Igreja Primitiva. Em um só culto, em um só sermão de Pedro, quase 3 mil pessoas foram agregadas ao Evangelho. E um outro sermão já tinha 5 mil. Essa igreja era tão maravilhosa que ninguém passava necessidade. Eles dividiam seus bens entre si. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo
que eles comiam nas casas dos outros e viviam a koinonia. Então são marcas de uma igreja avivada. Eles viviam a palavra, eles viviam a comunhão, eles participavam das refeições, do partir do pão, eles dividiam seus recursos. Os crentes estavam tão abençoados, irmãos, que a igreja não precisava pedir, como algumas igrejas hoje fazem, que pedem, né? E tem pessoas que vendem a sua casa, vendem seu carro, vendem tudo, aí depois vão atrás de volta para querer tudo de volta, né? Naquele tempo os próprios apóstolos não pediam, os próprios crentes cheios do Espírito Santo vendiam propriedade, vendiam o que tinha para dividir, para que houvesse uma palavra chamada equidade, né? As necessidades dos santos. Então ninguém tinha necessidade porque eles supriam, né? Ajudavam uns. Justamente. Aí tinha um casal abençoado que também foi na onda. Ô irmão, negócio de pecado é sério, né? Às vezes a gente vai na emoção. Eu já contei a história aqui que na primeira vez que eu aceitei, quando eu aceitei Jesus, eu estava tão emocionado que eu entreguei R$17 de oferta. Aí antes de terminar o culto eu já estava com vontade de buscar os meus R$17 de volta, porque a emoção já tinha passado. Foi o primeiro culto que eu participei, né? Então Ananias e Safira, nesse movimento de vender propriedades, ele vendeu uma terra e mentiram sobre o valor. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a Ananias: por que o diabo encheu o teu coração e fizeste você mentir? Aí de repente ele cai. Puf. Aí a esposa concordou. Cuidado, irmão, minha irmã, não concorde com o pecado de seu marido, ajude ele. Meu esposo, você está errado, mude, porque essa concordância, você é o contrapeso. Você, tanto o homem para com a esposa, como a esposa para com o homem, né? Que às vezes pode ser a esposa que precisa dessa ajuda, e às vezes pode ser o esposo, é o contrapeso. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender esse movimento, e esse movimento aconteceu porque essa igreja primitiva do século I, ela foi sendo diluída as crenças. As crenças verdadeiras, essa questão de vender propriedade, de ajudar uns aos outros, essa essência da oração, essa essência da palavra de Deus, essa essência da comunhão, da koinonia, ela foi sendo diluída. A cada tempo que ia passando, a cada século, a igreja ficava mais distante da palavra de Deus. A cada tempo as pessoas se distanciavam da palavra de Deus. Agora imagine, 17 séculos se passaram. A igreja já estava vivendo um verdadeiro mundanismo. Os homens já tinham criado sistemas de afastamento da Bíblia. Por que os homens querem se afastar da Bíblia? Por que muitos líderes ou pessoas se afastam da Bíblia? Porque o afastamento da Bíblia dá imagem para a tradição, para a regra, para o costume, para as ideias das pessoas, as ideias mundanas. Mas quando eu deixo que a palavra seja o prumo para esta igreja, a própria palavra me corrige. Porque antes de eu pregar, eu permito que a palavra venha me corrigir, para que depois eu possa transmitir a verdade de Deus. E essa espada aqui, ela não só te corrige, mas ela corrige também o líder, ela corrige também o pastor. Nós somos vulneráveis, todos nós, e ela é prumo para as nossas vidas, é referência para a nossa vida, não é só para você. Ela não só corrige os seus erros, mas também os erros do pastor, os erros do dirigente. Mas a bem da verdade, no século 17, muitos líderes da igreja já não deixavam a Bíblia corrigir, e aí entrou aquilo que nós chamamos de tradição. E a tradição não pode estar acima da palavra de Deus.
O próprio apóstolo Paulo fala de tradição em algumas cartas, são costumes. Irmãos, as regras da igreja não podem estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das palavras humanas do pastor. A palavra de Deus está acima dos usos e costumes. A palavra de Deus está acima das tradições. A palavra de Deus está acima de tudo isso. Então a igreja, ela acabou se afastando da palavra de Deus. Às vezes você nos observa. Você observa o comportamento da igreja, você observa o comportamento dos líderes, e vocês até pensam assim: rapaz, estava bom de ter uma reforma não especificamente estrutural, reforma no cremos, reforma na forma como pensamos, reforma nos nossos comportamentos. E quais eram os comportamentos da igreja de então, do século 17, que motivou esse homem chamado Martinho Lutero a manifestar uma visão de reforma na igreja? Irmãos, para começar, a palavra do líder da igreja, que até hoje vocês sabem que tem um líder principal, e a palavra dele é muito pesada, não é verdade? Que alguns acreditam que é mais poderosa a palavra desse líder do que a própria Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada está acima da palavra do líder. Se o líder fala algo que a Bíblia não concorda, o líder tem que se corrigir de acordo com a palavra de Deus. Então, mesmo essa igreja tendo um homem que era principal, que era tido até como um homem de uma palavra muito acima da palavra de Deus, eles já estavam errando. Sim. Às vezes eu evito o nome para não chamar muita atenção, né? Citava o nome, né? Muito bem. Certo. Muito bem, meus irmãos. Naquela época também, o que chamou a atenção de Martinho Lutero era que havia as indulgências. Quem já ouviu falar em indulgências? Vocês já ouviram falar em indulgências? Então, as indulgências, irmãos, servia na ideia de comercialização. E como era feita essa comercialização? Vamos dizer que um parente meu faleceu, e eu imagino que esse parente, ele precisa de salvação, porque em vida ele não quis servir a Deus, em vida ele não quis viver para Deus, em vida ele não aceitou a Deus, em vida ele não viveu o que a Bíblia diz. Então a igreja vendia terreno no céu. Você sabia disso? A igreja vendia salvação. A igreja vendia terreno no céu, vendia privilégios no céu para aquele que já tinha morrido. Quando foram construir a Basílica de São Pedro, por volta de 1717, um homem chamado Tetzé, que era tido como um grande marqueteiro, ele utilizava esse apelo: deixa a moeda cair e o seu parente vai receber salvação. Ou seja, em troca do dinheiro e da comercialização, era vendido as indulgências. E onde é que a igreja está se parecendo nessas vendas? Quando às vezes muitos ministérios, na ideia de comercialização, irmãos, porque uma coisa é a minha fé abstrata. Você tem fé? Mas como é que você me mostra a sua fé? Você crê somente, você confia. Mas a fé materializada, você já viu às vezes, inclusive a irmã da minha esposa, ela geralmente bota o copo lá em cima da TV, tem alguns ministérios, né? Aí eles fazem a oração e ela bebe. O que é isso?
É a materialização da fé. O pastor Rodinei foi lá em Israel, traz meio mundo de litro cheio de água do Rio Jordão. Aí eu chego aqui na Coab, meus irmãos, eu fui lá em Israel. Irmão eu trouxe algumas garrafão de água do Rio Jordão, água assim bem escurinha, né? Que alguém pode até pensar que é de alguns bairros ou de alguns lugares, cidades. Aí eu começo a pegar um vidrinho, aí vou vender. Eu digo, de onde é, irmão? É lá do Rio Jordão, onde João Batista batizava. Irmão, só é R$25, um frasquinho desse tamanhozinho, você pega essa água e tal. Eu estou materializando a minha fé, estou comercializando, usando algo espiritual. E você, pela intenção de receber milagre, receber cura, você pega do dinheiro e compra. Você se lembra de um camarada que estava vendendo feijão por R$1.000? Esse feijão que a gente compra de R$10, estava vendendo por R$1.000. E por incrível que pareça, tem crente da Assembleia de Deus que compra. E ainda manda oferta para lá. Eu sou de uma época que estava no auge. Então, meus irmãos, nós precisamos ter prudência, porque essa mesma situação do século 17, às vezes acontece também nos nossos dias. E aí eu estou falando sobre um dos pilares da Reforma Protestante, que é chamado em latim sola scriptura. E o que é a sola scriptura? É a suficiência, a autoridade das Escrituras. A palavra de Deus, ela é suficiente. Diga, a palavra de Deus, ela é suficiente. Irmãos, nós estamos constantemente ouvindo alguém dizer que os políticos falam mais bem a Bíblia do que muitos obreiros. Vocês já ouviram falar disso? Alguns sabem que o ex-governador do Maranhão, se brincar, ele prega a Bíblia melhor do que muitos obreiros. E é político, não é pastor? Alguns coaches, nada contra, porque eles trazem muitas estratégias de desenvolvimento, usam a palavra de Deus para essa ideia de comercialização. Então nós queremos dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente. Nesse púlpito aqui, eu não posso, irmão, vir no culto de segunda-feira e contar sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre os meus empreendimentos, porque vocês não querem saber da minha vida. Vocês vêm aqui porque vocês querem saber das Escrituras sagradas. E vocês sabem, quando o pregador prega a Bíblia ou prega a si mesmo, ou inventa de pregar a tua vida, sabendo dela ou coisa do tipo, ou lhe batendo. O púlpito é para a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas, para corrigir, redarguir, para nos educar. É a palavra de Deus. O mundo, irmãos, só não está um caos porque ainda existe a essência da Bíblia Sagrada em muitas pessoas. Por que você não mata? Porque a palavra de Deus te ensina que isso não deve ser feito. Por que você não rouba? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos sermos roubadores. Por que nós não difamamos? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos difamar, caluniar. É por isso que a palavra de Deus nos ensina até o que falarmos. A palavra de Deus nos ensina como atingir um caráter específico. Então a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é suficiente. Então Martinho Lutero, ao perceber as distorções da Escritura Sagrada, ele se levanta. E quando ele se levanta, ele não se levanta por causa do seu achismo, ele se levanta porque a palavra de Deus impulsionou ele
a gerar mudanças na igreja. Meus irmãos, a ideia de Martinho Lutero não era de mudar de igreja. Ele não queria mudar de igreja. Você sabe que muitas vezes quando alguém se revolta, ele já diz, eu vou abrir um ministério. É assim, acontece muito no nosso meio, né? A ideia de Martinho Lutero não era mudar de igreja, mas era levar a igreja a refletir sobre os erros que precisavam serem mudados ou serem corrigidos. E aí é onde está o problema, porque certa vez eu vi uma frase que até, irmão, nunca mais vou esquecer dessa frase. Eu vi uma frase que entrou assim na minha mente, que nunca mais sai. E essa frase é: o sistema é bruto. Já diz tudo, né? E existe sistema em todas as organizações, em todos os lugares. Mudar o sistema é difícil, porque é um sistema que às vezes está há 100, 200, 300, 400, 500 anos. Quando você quer dar uma de reformador, alguém já lhe coloca no lugar. Não entra não, rapaz, porque o sistema é bruto. Ou seja, o sistema é irresistível, o sistema é forte, o sistema é difícil. E o que é que movimenta o sistema? Dinheiro, conveniências, interesses. É por isso que era difícil para esse homem gerar nessa igreja mudança. Aí você sabe o que é que ele fez, irmão? Ele fez 95 teses. Pegou o martelo e cravou lá na porta. Onde é que está, meu irmão? E ele foi tão corajoso que ele poderia ser morto em pouco tempo. Porque em nome de Deus muita gente mata. Em nome de Deus, muita gente vive às vezes situações, irmãos, que eles não estão preocupados se vão para o céu, não. Eles estão preocupados se tem comida, se tem dinheiro, se tem luxo, se tem conforto, se tem tudo isso. Mas esse homem resolveu usar as escrituras sagradas. E você sabia que naquela época somente os líderes da igreja podiam ter a Bíblia? Só os padres ou o Papa. Quem tem a Bíblia aí? Levante a mão. Oh, glória, levante aí a sua Bíblia, né? Levante sua Bíblia. Nós não temos medo de você ler a sua Bíblia. Nós fazemos incentivar, meu irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós criamos devocional, nós criamos estratégia, nós criamos cronograma para o crente ler a Bíblia. É tanta Bíblia que tem uns que tem 10 Bíblias, tem 12 Bíblias, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no tablet, no iPad, tem Bíblia escrita, tem Bíblia para tudo que é gosto. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da criança, tem Bíblia para o adolescente, tem Bíblia para o jovem, tem Bíblia para tudo que é gosto. Porque o nosso prazer é que você chegue lá na palavra de Deus. E aí você tem hoje a responsabilidade de ter um alto senso. Os crentes sabem quando o pregador está falando heresia. Os crentes sabem quando o pastor está acertando ou errando. Porque a palavra de Deus, assim como é prumo para mim, é prumo para você. Só que eu tenho um conselho para você. Tem o crente que tem a pá e tem um crente que tem a enxada, né? Não tenha só a pá. Porque aquele crente assim terrível. Fulano de tal, tu perdeu o culto. Foi mesmo. Rapaz, a palavra era para ti, todinha. Aí, como dizia o pastor Chaves, miserável, né? Não era para tu não, era só para mim, né? Ele só tem a paz, irmão, ele vai jogando, é para você, é para você. Meu irmão, tenha também a enxada, puxe para você. O que é que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte? Enquanto você está olhando para o argueiro no olho do teu irmão, tem uma travezona, ó. Às vezes nós estamos querendo matar o próximo com um pecado menor do que o nosso.
A diferença é que o dele foi exposto, e às vezes o nosso ainda não foi. Meu irmão, como o ser humano é terrível. Então, em resumo, olhe para a sua vida e ore pelo seu irmão. Não exponha o seu irmão, não use de artimanha e dizer que tinha que ser para ti e não para mim. A palavra de Deus é para todos. E aí, irmãos, na reforma protestante, nós aprendemos que existe uma doutrina chamada do sacerdócio universal. Você se lembra daquele texto que quando alguém está doente deve chamar os presbíteros, deve chamar os pastores, os líderes? Com o sacerdócio universal, você não precisa chamar especificamente o pastor, a não ser que seja necessário. O irmão Flávio pode orar e Deus pode curar. O irmão João pode orar e Deus pode curar. O irmão Helder pode orar e Deus pode curar, porque essa autoridade não está mais sobre apenas o líder, mas ela foi dividida para cada crente da igreja. Uma das maiores privilégios da reforma é que naquela época, irmão, só quem tinha a Bíblia eram os padres, e nem o próprio Martinho Lutero tinha acesso. E quando ele teve acesso, que ele viu o livro da capa preta, que ele leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o justo viverá da fé. Ele aprendeu sobre sola fide, somente a fé. Ele aprendeu que não é sola, ele aprendeu sobre a sola gratia. Que é isso, pastor? É a graça. Quem ouviu o pastor Ari pregando ontem, ele falou que você não é salvo. Ele não falou especificamente isso, mas eu estou conjecturando. A ideia da sola gratia, somente pela graça, é que você não precisa, você não é salvo por causa dos 1000 cultos que você já frequentou. Você não é salvo porque você é dizimista. Você não é salvo porque você gosta de caridade. Você não é salvo porque você ajuda uns aos outros. Você é salvo porque Jesus já morreu por você. É graça de Deus. Agora você faz obras porque você é salvo. Porque só faz obra quem é salvo. Então a sua salvação, a certeza da sua salvação te impulsiona a fazer as obras. Como disse o Senhor Jesus: assim brilhe as vossas obras diante do Pai, e que o povo possa glorificar ao Pai através das suas obras. Mas as suas obras, você não é como uma religião que eles têm dispensas de várias cestas básicas, porque eles acreditam que quanto mais generosos eles são, mais salvos eles são. Você não tem essa ideia. Você faz porque você é salvo. E aí, irmão, na época de Martinho Lutero, houve alguns conflitos teológicos sobre a carta de Tiago. Porque Tiago, ele fala que a fé sem as obras é morta. Você já viu aquele irmão que tem 1 milhão, aí o crente vai lá: irmão, eu estou passando fome, eu estou morrendo de fome, não tem comida em casa, não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Aí, irmão, tem 1 milhão na sua conta bancária, tem muito dinheiro, tem uma despensa cheia, a sua geladeira está cheia de queijo, está cheia de carne, de picanha, de carnes e muito mais. Aí ele só diz assim: vai em paz, irmão, Deus te abençoe. É nisso que Tiago está dizendo que a minha fé é morta. Mas ele não está falando que as minhas obras anulam a graça. Nós fazemos isso porque nós somos crentes e salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, na reforma protestante, nós aprendemos sobre esses pilares. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Você recebe a salvação por meio da fé.
É a fé que chegou até você. E aí tem um bocado de gente que parecia ser impossível receber a salvação, por causa da sua racionalidade, irmão Êxodo. Muitas pessoas que são racional querem anular a fé, mas nós não podemos anular a fé, porque é a fé que é a ponte na crença de tudo aquilo que nós ouvimos, e a fé vem pelo ouvir. É por isso que seja sábio em ouvir, porque o ouvir gera fé. Às vezes você está desacreditado, você quer julgar Deus, você quer botar Deus na parede, o negócio está difícil, mas quando você ouve a palavra de Deus, a palavra entra nos teus ouvidos, gera fé, e essa confiança em Deus gera milagres e salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então o segredo, diz aí para o irmão, o segredo é crer, mas é difícil crer, é difícil ter fé. A Bíblia fala de grande fé, pequena fé e nenhuma fé, e fala de uma fé que é tão pequena que é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Para você ver os montes transportando de um lado para o outro, é só esse pouquinho de fé. E quando as provações vêm, essas provações diluem esse pouquíssimozinho de fé. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, não te esquece de pedir para Deus aumentar a tua fé. E ela aumenta nos dias difíceis, nos momentos difíceis. Quando tem tudo, você nem precisa de fé. Fé para quê? Se você tem tudo. Mas quando falta, aí precisa de fé. Está doente, tem que ter fé para ser curado. Está querendo salvação, tem que ter fé para receber salvação. Está querendo ver Deus transformando, tem que ter fé. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, e prova daquilo que você não está vendo. Diga aí para o seu irmão, irmão, esse negócio de fé parece que é coisa de doido. Porque fé é idealizar o que não existe. E só parece que é o doido que faz isso, não é não? Você está idealizando o que ainda não. Irmão, você não está vendo, mas eu estou vendo. Aleluia, você não está vendo, mas eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo dias melhores. O que você está vendo? Eu estou vendo Jesus me curar. O que você está vendo? Eu estou vendo Jesus restaurar. O que você está vendo? Eu estou vendo a salvação do meu filho. Eu estou vendo a salvação do meu esposo. Eu estou vendo um emprego melhor. Eu estou vendo as portas abertas. Eu estou vendo a prosperidade. Eu estou vendo o que você não está vendo, porque eu tenho fé. Eliseu chegou, disseram o problema, e quantos estavam olhando para o problema, ele disse: eu tenho fé, e na minha fé, machado. Você sabe que machado é pesado, não dá de flutuar. Aí está pouca oração, né? Aí a fé está longe, né? Ô Jesus, tenha misericórdia. E aí para o seu irmão: Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus. Meus irmãos, o horário já deu. E eu acho que depois a gente continua. Mas olha só o que Martinho Lutero diz: um simples leigo, armado com as Escrituras, deve ser mais acreditado que um papa, ou um concílio, ou um pastor, sem ela. Você pode repetir essa frase de Martinho Lutero? Diga após mim: um simples leigo, armado com as Escrituras, deve ser mais acreditado que um papa, ou um concílio, sem ela. Você sabe a essência dessa frase? É que nenhum ofício tem maior autoridade do que a Bíblia.
e que a Bíblia, nas mãos de um leigo, que não conhece muito, que não fez teologia, que não tem filosofia, que não tem história, ele tem mais autoridade com a Bíblia do que um grande líder sem a Bíblia, do que um grande líder com as suas próprias ideias, do que as suas próprias ideologias. Irmãos, o islamismo, ele mata em nome de Alá. Não é coisa louca, não é loucura? Porque eles creem e eles colocam, muitas religiões colocam os seus ideários, as suas ideologias, as suas crenças acima da Bíblia. E nenhuma religião, nenhuma denominação pode colocar acima da Bíblia. Eu fico preocupado com o pregador que lê a palavra, sai da palavra e nunca mais volta para a palavra. Eu fico preocupado com gente que diz que o Espírito Santo mandou fechar a Bíblia e sai da Bíblia e vai contar da sua própria vida. É preocupante, porque o que nós devemos entender, que o que gera milagre é a palavra, o que gera transformação é a palavra, o que gera livramento é a palavra, o que gera libertação é a palavra, o que gera crescimento é a palavra, o que gera maturidade é a palavra. Tem muitos crentes que têm muitos anos, mas não têm maturidade, porque não lê mais a palavra, não vive mais a palavra, não pratica mais a palavra. E aí eu termino contando a história da irmã, que eu acho que até contei já aqui, que o pastor pediu o óculos emprestado para ler a Bíblia, né? Ele leu, pegou o óculos da irmã, botou dentro da Bíblia da irmã, foi embora e não disse para a irmã que tinha guardado o óculos dela dentro da Bíblia. Aí ele foi, depois de 6 meses, ele volta, e ele ainda não tinha um óculos, pediu: irmã, me dá aí o seu óculos de novo. E a irmã disse: pastor, eu tenho uma historinha para lhe contar. E desde aquela última visita, há 6 meses atrás, eu coloquei o óculos dentro da Bíblia, irmã. Oh, meu pastor, pois eu nem sabia. E aí o que é que o pastor deduziu? Que há 6 meses, irmãos, a irmã não tinha mais lido a Bíblia. Eu creio que você não é assim. Eu creio que você não é assim. Diga para o seu irmão aí, diga: meu irmão, a Bíblia não é um amuleto. Você sabia que muita gente bota lá no Salmo 91, porque eles acreditam que a Bíblia é poderosa para proteger, mas a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é uma espécie de amuleto, de algo assim, no sentido de espantar, como algumas coisas que as pessoas botam, né? Para espantar aves, para espantar animais e tudo. Não, meu irmão, a Bíblia, ela é poderosa quando você pratica ela. É por isso que o final do Sermão do Monte, que foram resumo de 3 capítulos, Jesus falou sobre uma parábola de alguém que edificou a sua casa na areia. E quem é que edifica a casa na areia? É aquele ouvinte que ouve, mas não pratica a palavra de Deus. Aí o vento, a tempestade vem, a casa cai. Mas Jesus falou de uma outra pessoa, de uma outra personagem, que edificou a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem os vendavais, vem os dias ruins, mas a casa não cai. Por quê, irmão? Porque a sua estrutura está edificada na rocha. Quem é você? É aquela pessoa que edifica na areia a casa, ou edifica na rocha? Irmãos, eu creio que você, para estar de pé, para estar no culto de terça-feira,
para estar hoje aqui, é porque você, ao longo da sua vida cristã, alguns com 20, 30 anos aqui, ou 5, ou 10, ou eu, por exemplo, tenho 17. Nesses 17 anos, se eu tivesse edificado a minha casa na areia, eu já tinha, irmão, ido embora. Porque com 17 anos, eu passei assim por umas provas de gente que não acreditava, de gente que dizia que eu ia me desviar. Irmão, tem crente que tem tempo para achar que o irmão vai desviar, que coisa triste. Tem gente que é igual macumbeiro, crente, fica jogando praga na gente. Olha, esse ali não vai sustentar, esse ali não vai ser liberto, não, meu irmão, você não foi chamado para isso, você foi chamado para levantar. Irmão, eu creio que você vai ficar firme, eu creio que você já está liberto, eu creio na salvação da sua família, eu creio na sua libertação, eu creio no seu crescimento, eu creio na sua espiritualidade, eu creio na bênção de Deus na tua casa, na tua família. Fique de pé, por favor. Que Deus possa nos abençoar e que as Escrituras possam guiar a sua vida. Que o meu desejo, irmãos, é que nós sejamos como os bereanos. Você sabe como eram os bereanos? Paulo estava pregando e eles estavam consultando a Bíblia. Paulo estava pregando e ele estava olhando, rapaz, deixa eu ver se é verdade mesmo, deixa eu ver se ele está correto, deixa eu ver se ele não está falando alguma heresia. Meus irmãos, se na época de Paulo tinha um bocado de heresia, imagine na nossa época, né? Examinar as Escrituras de mim e traz vida eterna. Depois a gente continua, tá bom, irmão? Sobre a sola Escritura. Eu vou falar um pouco sobre o que Jesus fala sobre a Bíblia, da importância da inerrância da Bíblia. E tem muita coisa interessante, é muito conteúdo. Que Deus possa nos abençoar. Em resumo, que nós possamos crescer sempre na graça e no conhecimento das Escrituras. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Eliel para fazer esta oração. Cadê a irmã Margarida? Irmã Margarida, chegue até aqui, você que aniversariou, minha irmã. Nós vamos estar batendo os parabéns para ela e também orando pela irmã Margarida. Alguém mais acompanha ela? Tem aqui a irmã Marceneli. Alguém mais aniversariou nesta semana? Se tiver aniversariado, venha para nós também louvarmos a Deus pela sua vida. Eu tenho que aprender aqueles outros hinos de parabéns, né? Mas eu vou cantar os parabéns aí que cantam por aí, né? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. A irmã Margarida fazendo uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Vamos orar pela irmã Margarida, que Deus continue abençoando você, concedendo longevidade. Vamos orar aqui com o irmão Eliel. Quem deseja oração? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai celestial, neste momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecido a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Em nome de Jesus, nós te apresentamos neste momento a Tua filha, Pai amado, a irmã Margarida, que está a completar mais um ano de vida, Pai. Nós nos alegramos, Pai amado, pela vida da Tua filha. Pai querido, que o Senhor continue derramando bênção sobre ela, que ela continue sendo uma bênção, Pai amado, para esta igreja, aqui na Getsemane e em toda Bacabal. Abençoa a sua família, Pai amado, em nome de Jesus.
Agora, Senhor, nós te agradecemos também pelos ensinamentos, Pai amado, que tu nos trouxeste, Pai querido, através do teu Filho, ó Deus amado, onde nós aprendemos mais da tua palavra, Senhor da glória, a tua palavra que é viva, Pai amado, a tua palavra, Senhor da glória, que nos fortalece, ó Pai, que a cada dia nós possamos estar mais, ó Deus amado, ligados em ti, Senhor, através da tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, leva-nos em paz em nosso lar e nos dá uma noite abençoada, Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos essas bênçãos desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de darmos a bênção apostólica, nós queremos louvar a Deus pelo irmão. O irmão Breno já conseguiu ler Provérbios todinho? Já? Irmãos, eu tenho um desejo de ajudar os crentes a ler a Bíblia, né? Aí eu propus para o irmão Breno para ele ler Provérbios. E dei a ideia para ele ler um capítulo por dia. Tá? É maravilhoso, irmão Breno. Você gostou de ler Provérbios? Lhe ajudou bastante? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos fazer igual um pastor que saía de casa em casa, só para ler a Bíblia, né? Outro dia eu falei com uma irmã que está em Brasília. Você sabe do que é que ela se lembra? Eu acho que a irmã Carol conhece ela, a irmã Nelly também. Cadê a irmã Carol? Está aí? A Nelly do irmão, acho que é sua tia, né? Isso, a Nelly, eu cheguei um dia lá na casa dela e disse, nós vamos ler primeira carta de João. Ela nunca mais esqueceu, irmão. Nunca ninguém tinha feito isso com ela, né? E eu quero ajudar os crentes a ler a Bíblia. Eu propus para os adolescentes já começar a ler Atos. Tem uns que estão assim meio amarrados, mas nós estamos orando para que eles consigam terminar, porque a palavra, irmão, é que gera transformação. Qualquer dia desse nós vamos reunir os obreiros para ler as 3 cartas pastorais. Eita, mas é bom demais, meu irmão, é maravilha, né? Vamos ler a palavra, vamos amar a palavra, viver para a palavra, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com você e a sua família, desde agora e para sempre, e a igreja diga... Amém. Deus abençoe, dê a paz do Senhor para o seu irmão, não saia sem congratular-se com ele, sem abraçá-lo e dizer uma palavra profética para a vida dele, em nome de Jesus. Bora tirar uma foto bonita para botar lá no Instagram.